Bom dia. Que todos sejam muito bem-vindos, com todo respeito à espiritualidade. Saudações alvinegras. Eles sabem, deve ter algum aí que é torcedor também. Não, eu digo espírito mesmo desencarnado. Espírito. Tem, meu cunhado desencarnou em 14 de outubro e era... Tá vendo? É isso aí. Gente, o livro hoje, para abrir a palestra, seria Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel. E o texto é Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Isso está em Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escritos vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é polissibilidade sublime. Não relaxas, pois, esta concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. E neste momento estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, para aprender tudo que vem de ti e daqueles irmãos que se propuseram a ampliar o teu amor sobre todos nós. Que possamos juntos aprender, guardar e utilizar tudo que aqui for ensinado pela nossa irmã Terezinha, que se propôs a vir também como discípula a ampliar esse campo de aprendizado de amor. Que a tua paz esteja conosco e todos aqueles que aqui estejam, encarnados e desencarnados, possamos juntos aprender sobre os teus ensinamentos. Graças a Deus, Senhor. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que efetivamente estejamos nesse ambiente, permitindo que a espiritualidade maior nos trate. É muito interessante essa página inicial falando de conversar, que é o tema que a Regina me passou, a paz de Jesus. E a conversa está diretamente relacionada a essa pacificação ou não. Mas por não sabermos muitas vezes conversar, nós permitimos que desentendimentos terríveis se façam. Porque a gente vai ver aqui no Evangelho, né, Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E a gente, às vezes, que pensou: ai meu Deus, a paz de Jesus, mas eu ainda estou longe. E esse texto vem falar dessas pequenas coisas, porque nós ainda não estamos a maioria de nós,
nesse patamar evolutivo, mas nós vamos caminhando passo a passo, o que é que já podemos fazer? Começar tentando conversar pacificamente, sem agressão. Tem se falado muito, né, na comunicação não violenta, porque a maioria de nós tem a tendência de reagir, né? E se a posição dela é aquela, eu já sei que resposta eu vou dar. A gente não espera a manifestação do outro. A gente vê que a espiritualidade não está dormindo, né? Está sempre... Exatamente. E eu peguei o capítulo 9 do Evangelho: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E a gente fica pensando, mas a pessoa é mansa, vai fazer gato e sapato dela, e o mundo é daqueles que gritam, que vão para frente, que mandam. O que Jesus quis dizer com essas colocações das bem-aventuranças? E nós lembramos que tanto Gandhi disse que se tudo se perdesse e restasse o Sermão da Montanha, nada se perderia da literatura mundial. E Eurípides Barçanufo. Eurípides era muito católico, o padre emprestou a Bíblia para ele ler. E quando ele foi à primeira reunião mediúnica, ele não conhecia espiritismo, ele achava que era coisa de gente atrasada. Aí ele foi pensando, eu quero ouvir pelo Aristides a explicação do Sermão da Montanha, porque tudo eu entendi da Bíblia, menos isso. Porque se nós considerarmos os valores da sociedade, do mundo, a gente não entende. O que o manso e pacífico vai ser bem-aventurado, vai ser filho de Deus, se não é o que a gente vê, não os vê vencendo. Mas a doutrina espírita vem como que dissecando essas passagens. Aí, em seguida, aqui no Evangelho, tem uma passagem de Mateus. As três aqui são de Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser ao seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Raca era uma forma do judeu mostrar desprezo, que ele ainda falava e virava de lado e cuspia. Então era aquela pessoa extremamente desprezível. Então nós vamos vendo que Jesus já condena toda palavra agressiva em relação ao outro. E Kardec vem fazer uma análise disso. Todo o ensinamento de Jesus se refere à doçura, à moderação, à mansuetude, à afabilidade e à paciência. E, em consequência, condenou toda violência, todo tipo de violência. E ele continua, a cólera e aí, até mesmo qualquer expressão descortês. E ele continua, por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens e manter a união e a concórdia. O que Jesus disse? A boca fala do que está cheio o coração. Às vezes diz assim, meu Deus do céu, eu falei sem querer. Mas o sem querer que nós nos exprimimos, ele já estava ali. Às vezes a gente está há muito tempo elaborando aquilo e de repente surge uma ocasião, a gente solta. E mais importante do que a palavra, é o sentimento que a gente põe
naquilo que diz. Nós podemos dizer doces palavras com sentimento agressivo. Então, o cuidado com a palavra, com a conversa. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. A gente lembra sempre que Jesus deixou, ele não deixou nada escrito, né? Os seguidores escreveram, mas dos seus ensinamentos tem muita questão boa, muita questão interessante que vamos estudando, os teólogos vão estudando, mas quando perguntado qual o maior mandamento da lei, que já estava no Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, a necessidade, em primeiro lugar, de nos amarmos, de sabermos que fomos criados simples e ignorantes e que todos nós chegaremos à perfeição, cada um ao seu tempo. Às vezes até aquela pessoa a quem desprezamos, que hoje consideramos menor, vai chegar antes da gente. Que ela se esforça, ela se empenha e a gente está se achando, não, eu sou ótima, né? Eu quase não tenho defeito. O defeito é do outro. E a gente estaciona. E essa pessoa vai embora. Então, Jesus deixou para nós uma recomendação de convivência em sociedade. Tratarmos o outro como queremos ser tratados. Isso é fundamental. E aqui mais à frente ele diz assim, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos que possuirão a terra, ele não ensinou a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu, mas isso é muito importante nós refletirmos. O Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, porque durante algum tempo se considerou, não, você ter posses materiais é um pecado, vai contra. Então, o dinheiro é útil, é necessário. Você ver, para essa sala funcionar, ela precisa de dinheiro. Tem um ar refrigerado que nos dá conforto, ele é pago com dinheiro, ele não é pago pela espiritualidade, mas é o uso que se faz do dinheiro. Porque o que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, é bom que alguns tenham, inclusive a gente conhece pessoas que têm o dom de ganhar, de multiplicar dinheiro. A pessoa sabe lidar com isso. Cada um tem um dom. Que bom que ela tem, porque ela pode ajudar mais pessoas. Ela pode promover seres humanos, possibilitando educação, acesso às artes, que são importantíssimos para, principalmente, os anos iniciais da criação. Então, não é o ter, mas o apego. Como eu lido com a posse. E promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu, que eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão dos maus. Eu gosto muito do capítulo 18 da Gênesis, Geração Nova, Sinais dos Tempos. Porque até algum tempo atrás a gente esperava uma mudança drástica. Eu tenho uns amigos espíritas que diziam, vamos ficar tranquilo, 2019 está chegando, vai tudo
se modificar, vai começar a melhorar. Mas essa mudança, como diz aqui, como diz na Gênesis, é gradual e tem que começar de nós. Nós somos a sociedade. O mundo de regeneração não irá acontecer no estalar de dedos, porque foi eleito político tal ou foi eleito outro. Não, ele irá acontecer quando nós começarmos a entender que o trabalho começa da nossa própria evolução, do nosso próprio aperfeiçoamento. Daí a grande importância da questão 919A do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo. Qual o meio prático, mais eficaz, já desde esta vida, ir se melhorando e vencer as tentações ou as atrações do mal. Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala, mas conhece-te a ti mesmo. O que você é? Eu sou linda, maravilhosa, não tem defeito. O outro é que me incomoda. Mas aí Kardec pergunta, pois é, diante disso, como a gente vai se conhecer? Fazer o exame de consciência toda noite. Eu reagi daquela forma. Por que eu tive aquela reação? Se eu visse o outro fazendo o que eu fiz. Porque muitas vezes a gente briga, como a gente diz, roda a baiana e se acha cheio de razão. Sai contando, né? Olha, fulano falou para mim, eu respondi e tal. Aí é uma resposta de Santo Agostinho. Ele sugere que nos ponhamos no lugar do outro. Se a gente estivesse se vendo naquele papel, o que a gente acharia? E ali ele vai trazendo várias questões e, mais à frente, nessa mesma resposta, ele diz: muitos dizem ser certo presente e incerto futuro. Essa, porém, é a dúvida que estamos encarregados de tirar do vosso entendimento, mostrando a vida futura em toda a sua clareza, para que não reste a mínima dúvida quanto a ela. Foi com este propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Qual é? Não ter a mínima dúvida quanto à vida futura. Então, é vantagem para mim me melhorar agora, porque eu sei que eu ainda não sou perfeita, mas eu vou trabalhar aqui para que no futuro seja melhor. E melhor, e melhor, e melhor, cada dia mais. Que a lei do progresso é inexorável e é para todos. Tudo progride, tudo evolui. Eu trouxe também um texto deste livro, que eu adoro a capa é da Dulce Barbieri. E ele veio, Pão da Vida, Luz do Mundo. Reflexões sobre o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Foi organizado pela dona Brunilde. E aqui ela traz exatamente questões assim ligadas ao nosso cotidiano. Porque muitas passagens do Evangelho ficam difíceis para nós, porque a gente diz assim, mas isso era Jesus, e São Francisco de Assis, e São Amado e Teresa, quem sou eu? Perdoar os inimigos, fazer o bem a quem nos prejudica, e a doutrina espírita vai nos dando os passos. E o próprio Evangelho, Allan Kardec analisando, ele diz, quando fala perdoar os inimigos, não é você tratá-lo como se fosse uma pessoa de toda a sua confiança. Não dá, é um adversário, pode ter te prejudicado, mas é não desejar mal. Então, esse entendimento e esse trabalho que a gente vai se fazendo é que vai nos ajudando. Então, a dona Brunilde intitulou Aos Conciliadores Amorosos que Trabalham Permanentemente pela Paz. Ela pôs, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, e uma passagem do Evangelho. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo,
enviado por Deus. Então, e a caridade naquele sentido bem amplo da questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Até algum tempo atrás, a gente achava que caridade era dar, a casa está fazendo a campanha do quilo, a campanha do agasalho. Não, já fiz a minha parte, eu vou lá, dou a minha contribuição. Aí veio a doutrina espírita e alargar isso. A caridade é o nosso comportamento de respeito e entendimento em relação ao outro, em todos os sentidos. É um trabalho. Mas eu sempre repito, vocês sabem que eu tenho uns mantras, questão 254 do Consolador. A disciplina antecede a espontaneidade. Eu ainda não sou assim, eu ainda não faço nem metade dessas coisas, mas eu vou me educando. Eu vou treinando a cada dia. E aqui a dona Brunilde comenta: nos dias atuais é difícil encontrarmos pacificadores, porquanto para sermos pacificadores precisamos de ter a paz e distribuí-la onde estivermos. Então, essa questão de trabalhar a paz dentro de nós. Como estamos lidando com essa tarefa? Mas o que está ocorrendo no mundo nos indica que a paz está cada dia mais distante dos homens. Por quê? A gente não precisa nem de pensar muito nessa questão. Guerras, o André Trigueiro outro dia falou que havia 27 conflitos no mundo atualmente. A gente vê o conflito nosso de cada dia, as divergências, principalmente políticas, que se exacerbaram ultimamente, que já criaram aquele clima de animosidade de cara, você nem quer ouvir o outro. Então, nós entendemos. Aí ela continua. É que a paz é um corolário do amor, né? Uma consequência da paciência, da benevolência e de todas as outras virtudes que enriquecem a alma, deixando-a verdadeiramente feliz, sem ter do que se envergonhar diante de Deus. Então, nós fazemos movimentos pela paz, devemos fazer, devemos participar, vivemos em sociedade, mas termos essa consciência que precisamos de ir nos desenvolvendo virtudes para que a paz seja aquela consequência maior, seja o prêmio do nosso esforço. Afirmou Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como a dá o mundo. Porque a paz do mundo muitas vezes é ilusória. Baseando-se no ter e não no ser, as criaturas julgam-se em paz quando conseguem ter tudo o que desejam mesmo por vias escusas. E ela continua, os pacificadores estão sempre atentos, procuram pacificar as situações em todos os momentos, porque eles já encontraram a paz dentro deles. Já é uma construção, já é essa conquista, né? Com certeza só pode agir com pleno êxito porque eles mesmos vivenciam a compreensão, a tolerância e a misericórdia, o amor e o perdão ante os problemas por eles enfrentados. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um manual completo de aperfeiçoamento. Essa é a nossa função. É disso que precisamos nos conscientizar. O quanto estamos trabalhando. Aí a gente pensa, não, esse ponto eu já consigo. Porque isso é importante.
Quando eu falei da questão 919 de Santo Agostinho do Conhece-te a ti mesmo, a gente tem que ter essa consciência. Olha, isso aqui ainda não consigo fazer, mas aquilo eu já consigo. Esse item, essa virtude eu já conquistei. Mas essa outra, eu ainda estou trabalhando. Porque senão a gente se desespera. Meu Deus, eu sou tão inferior. Não, nós estamos em construção. Agora, não podemos parar. Estão sempre dispostos ao diálogo construtivo. Falando da conversa do texto de Emmanuel. Emmanuel realmente é fantástico, né? Em qualquer dissensão, são os pacificadores que se esforçam para encontrar as soluções. Então, ela ainda faz outras análises, mas eu peguei só esses pontos, porque eu acho muito importante essas passagens evangélicas nós trazermos para o nosso dia a dia, para que não fique apenas aquela coisa, né, como a letra morta. Não, isso está no livro, às vezes o livro sagrado, é distante de mim. Não, é o dia a dia. É possível para cada um de nós. E eu trouxe também uma historinha que está aqui no Jesus no Lar. Agora a capa é outra, ele está mais bonito. E esses exemplos que nós temos aqui são muito importantes, porque são encontros de Jesus na casa de Pedro, com os apóstolos, com os seguidores. E eu, pelo menos, me identifico muito, porque ali eles têm as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas e dores que nós temos. Estavam ali com Jesus, mas não eram perfeitos. Isso a gente ouve repetidamente, os amigos espirituais mandam mensagens falando: o trabalhador da casa não é aquele que já é perfeito, é aquele que está se esforçando. Porque se fosse, fechava-se todas as casas, né? Não teria trabalhador em lugar nenhum, não. Apesar da imperfeição, a gente vai trabalhando. Então eu peguei aqui o texto número 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. A gente imagina, naquela época como agora, os mansos não estavam em posição de destaque, muito pelo contrário, eles eram humilhados. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? É uma dúvida que nós temos, né? Se os mansos herdarão a terra, como eu vou fazer? Como eu vou me comportar nessas situações, nesse mundo violento? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Isso é muito interessante nos evangelhos, mesmo nessas histórias que nós vemos sobre Jesus,
porque ele era um mestre, né? Ele não chegava e dizia, você não está vendo o que é isso? Olha, eu já falei, já ensinei. Não, ele viu que tinha gerado uma dúvida e ele ficou esperando a posição de cada um. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste ao manso a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Porque é o que a gente se pergunta na maioria das vezes. Os mansos herdarão a terra, né? Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Mas que tipo de pessoas serão essas? Não farão a modificação na terra. Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? É a situação que nos apresenta, né? A cidade, se a gente está sujeito, é assaltado, entra na sua casa, o que você faz? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Gente, isso para mim é fantástico, porque eu vejo o nosso mundo, as situações que a gente está vivendo. E aí diz, o Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calma. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Gente, isso é muito importante. Que ele diz aqui, se mascara de humildade. Quantas vezes nós mesmos assumimos aquela posição de humildade, quem sou eu, não sou capaz. Não! Quando falamos do conhece-te a ti mesmo, é exatamente isso. Não, eu posso fazer, isso eu sei fazer, eu vou fazer. E ele diz, preguiça que se mascara de humildade. Ah, não, eu sou tão humilde, eu não sou capaz de fazer. Vai chamar para dirigir a reunião. Ah, não, eu não sou capaz. Não, todos são. Fazer uma prece. Não, eu não sei, todos sabemos. Senhor, obrigado por estarmos aqui. A prece está feita, mas nos propomos a agir. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os temperamentos, os caracteres tortuosos e indecisos. Olha que linguagem assim precisa. Diz assim, não, você tem que fazer aquilo a que veio. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Chegar à perfeição. Mas como é que chegamos à perfeição? Passando pelas dificuldades para uma emissão, para outra expiação, e cada um de nós fazer a parte que lhe toca na obra da criação. Eu não sou capaz de fundar, de dirigir uma instituição, mas eu sou capaz de fazer pequenas coisas. Existe uma pessoa que eu admiro muito e que me deixa estarrecida, Dona Aparecida Conceição Ferreira. Desencarnou a 22 de dezembro de 2009, 9 ou 19, eu não lembro bem. Aquela mulher preta, pobre,
semi-analfabeta. Quando puseram os doentes do pênfigo para fora do hospital em Uberaba, a cidade não ajudou, ela levou para a casa dela. Depois, ela batalhou por eles, ia para São Paulo, pedia, fazia campanhas. Aquela mulher simples, não tinha estudos, não era uma doutora em nada, e conseguiu fundar o hospital. Então, gente, para mim, ela é assim, um exemplo, porque é uma coisa que eu ainda não faço. Eu não seria capaz de, numa situação muito melhor do que a dela, eu não seria capaz de fazer o que ela fez. Mas são gradações. E isso não deve nos paralisar. A gente ainda não é capaz de fazer isso, mas vai fazendo aquilo que pode. Se eu não sou capaz de dirigir uma instituição, eu posso colaborar, permitindo, olha, fazendo que esteja tudo arrumado para a reunião, tudo limpinho, tudo em ordem. Está faltando alguma coisa? Eu vou ajudar, eu vou fazer a minha parte. Porque toda ajuda é útil e é necessária e é boa para nós que fazemos. Emmanuel, não sei em que parte que está, mas eu gosto muito quando ele diz: o trabalho é uma honra para você. E eu acho que é isso mesmo. O trabalho que nós temos, tanto profissional quanto espiritual, é uma honra. E Jesus aqui vai dizer: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. É ter aquela autoridade moral que vai corrigir quando precisar, mas também vai acolher quando se fizer necessário. Então, esse ponto de equilíbrio para nós ainda é muito difícil, porque ou vamos muito para um lado ou para o outro, ou somos condescendentes demais. Ah, tadinha, a pessoa está evoluindo e foi só dessa vez, e não corrigimos e os vícios se mantêm. Bem-aventurados filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. É aquela coisa, como Jesus fazia, condenava o mal, mas não a pessoa. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, que o judeu não podia falar com os samaritanos, ele a acolheu. O cobrador de impostos, a mulher pega em adultério, ninguém te condenou, nem eu. Uma lição para a gente aprender, que quantas vezes nós condenamos o outro por escolhas da vida ou até por coisas inerentes à sua própria personalidade que não nos cabe condenar. E nós vamos, aí nos afastamos da pessoa. Não. Muitas vezes o que ela faz, a gente não concorda, mas ela é um ser humano como nós. E nós, quando erramos, queremos ser acolhidos e compreendidos. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Gente, é muita lição para a gente aprender. Repete 1000 vezes a mesma lição. Você fala uma vez, a pessoa não entendeu. Você fala outra. Depois você não entendeu ainda? É que pode, eu já expliquei tanto, já falei tanto. Falamos 3 vezes aqui, ele diz. Repete 1000 vezes e vai. Então, são esses detalhes que vão contribuir para a pacificação. Não é simplesmente nós sermos, como ele diz aqui, preguiçosos, aceitarmos tudo. Não, em nome da paz eu não vou reagir, não vou fazer nada. Não, eu vou acolher e fazer o que eu já posso.
Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Gente, tratar a todos igual. O que a gente vê na nossa sociedade? A pessoa chega muito bem vestida, às vezes não tem dinheiro para comprar um pão na esquina, mas se apresenta no banco, toda elegante, toda bem vestida, aí é tratada com todo respeito. O outro simplesinho, no interior que a gente via muito, aqueles agricultores, fazendeiros, chegavam, às vezes, no banco, tinham mais dinheiro do que você podia imaginar. E muitas vezes eram tratados mal. E aquele que chegava todo bonitão, toda deferência lhe era dada. Aprender. As aparências enganam, não é pela aparência. E nós ainda vamos pela aparência. A gente se pega, não, esse é digno de atenção, aquele outro, olha lá como é que ele está. Tá? Então, procurarmos ver, e era o que Jesus via, o interior das pessoas. Ele via a alma, via ali aquele ser perfeito que vai ser um dia. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Que todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Gente, acolher os semelhantes com amor e respeito. Eu fico vendo, hoje em dia tem muito estatuto, né? Estatuto do menor, do idoso, Lei Maria da Penha, proteção da LGBT, e não era para ter nada disso. Nós temos a Constituição, é respeito. Respeito a todos. Qual é a dor da alma da pessoa? Porque as dores da alma são de todos. Ricos, pobres, gênios, quantos aí, grandes cientistas, as dores da alma são inerentes a todos. Então, o que tem na essência de cada um? Esse é um trabalho para nós fazermos com tempo. Porque é claro que a gente não vai de uma hora para outra, não, eu vou entender, vou acolher, não vou me aproximar muito da pessoa, mas não vou afastá-la demais. Porque eu sei que ela precisa dosar, que aqui ele fala do equilíbrio. E é esse ponto que precisamos de encontrar. Aí termina a locução de Jesus e esqueci de falar no início, o livro é Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neio Lúcio. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. E de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, Jesus pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, nós vamos vendo que às vezes nós nos equivocamos nas passagens do Evangelho. Se nem Eurípides Bassanufo, que era uma pessoa culta, conseguiu entender isso, nós vamos aos poucos. Eu falo que agora, depois de quase 40 anos de espiritismo, é que eu vou entendendo alguma coisa do Evangelho. Quando Jesus diz, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nada disso aqui é novidade, nós sabemos tudo. Já ouvimos inúmeras vezes e tal, mas de repente dá um clique. E eu sempre copio o Aloysio Gigino, já falei para ele que eu copio ele. Uma vez ele estava fazendo uma palestra no Evangelho. Aí ele falou, da outra vez que eu falei, isso não estava aqui. É isso. Você já leu 1000 vezes, mas naquele momento a sua atenção
despertou e disse assim, como é que eu não percebi isso antes? Então, nós vamos vendo que o trabalho de pacificação, para conseguirmos atender ao que Jesus nos convidou, para que fôssemos também agentes da paz, é um trabalho que começa dentro de nós. Não tem a música? A paz do mundo começa em nós? Até a Natasha está aí. Só um parênteses. Eu participo do programa da Rádio Rio de Janeiro e canto Parabéns. E eu adoro essa música que a Marilena Mota canta. Aí um dia o ouvinte falou, nossa, que voz linda que a Terezinha tem. Eu falei, minha filha, se eu cantar, nem espírito fica. Então, eu mais perto de você, jamais, porque isso eu sei que é um ponto fraquíssimo, né? Então, são esses trabalhos que nós vamos buscando para conseguir vivenciar o que Jesus trouxe. Uma hora a gente entende uma coisa, outra hora a gente entende outra, até juntar todos os pontos e entendermos que o básico é o amor e o respeito. E sabermos que ninguém é melhor do que ninguém. Aqui no texto fala, tratar o rico, o pobre. Kardec, muitas vezes, aqueles companheiros lá da sociedade parisiense falavam para ele, poxa, mas tem uma pessoa tão importante da sociedade, você não deu mais atenção para ela? Ele dizia, aqui são todos iguais. Então, a gente ter essa consciência e colaborar, porque somos nós que estamos construindo um mundo de regeneração. Não vão ser os espíritos. Eles contam com a nossa ajuda. Questão 132, cada um cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. E a nossa parte é sermos cada dia melhores e procurarmos nos amar para poder amar ao outro e respeitar o próximo. Eu agradeço sempre o estar aqui na casa de Francisco, que tanto amor, tanto nos emociona sempre, nesse mês de dezembro, que eu amo, adoro falar em dezembro. E hoje, 1º de dezembro, a nossa preparação para receber Jesus. Começamos falando de paz, ainda acontecerão 2 encontros no domingo, para que, ao chegar no dia em que comemoramos o nascimento de Jesus, estejamos já com o coração mais aberto, mais fraterno, claro, dando as cestas básicas, tudo que a gente distribui no Natal, fazendo o nosso Natal em casa, com enfeite, com a árvore, com os presentes, com as comidas que gostamos, mas convidando o aniversariante para a festa. E a nossa preparação para receber o aniversariante já pode começar da agora. Que ele nos encontre abertos à nossa melhoria. Muita paz, que Jesus esteja sempre conosco e que todos tenhamos um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Bom, mais um estudo que nos foi proporcionado para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que nós temos privilégio de amarmos. E só enfatizando uma coisa, nós somos repetentes, bem antigos, né? Já viemos, retornamos, voltamos, e quantas vezes ouvimos falar de Jesus, quantas vezes escutamos sobre os seus ensinamentos, quantas vezes olhamos, nem nos atentamos para o que ele veio nos ensinar. E agora, em algum ponto do caminho, como disse nossa irmã, estamos parados, prestando maior atenção e evoluindo muito melhor. Jesus
que ele nos deixou? Coisas tão simples, mas coisas tão difíceis da gente praticar, porque nós acreditamos que não somos capazes. Como ela também falou, nós colocamos uma carapaça de que não temos condições de fazer. Mas se a gente se vir diante de uma situação sem saída, vamos ficar parados esperando? Não. Ali você vai ver como você é capaz de realmente provocar uma reação. Meus irmãos, ninguém aqui está no meio do caminho. Todos aqui estão muito mais à frente do que possas imaginar. Todos. Inclusive esses que estão aqui, ao lado de cada um de vocês. Somos os construtores do nosso destino. A fé de cada um é responsabilidade de cada um de vocês. Ninguém fica parado, nem aquele que parece ocioso. Ele também veio com o propósito de, no tempo dele, evoluir. Vamos prestar atenção a tudo que está à nossa volta. Nós não temos aquela intuição, aquela que vem do coração? Siga. Mas antes de tudo, ame-se. Porque amando, sem egoísmo, você também ama seu próximo. Sem vergonha nenhuma de amar. Amar não é vergonha. Amar é coragem. Novos irmãos estão chegando para fazer a mudança. Vamos recebê-los de braços abertos. O amor que tem, dê sem vergonha nenhuma. Fiquem em paz. Jesus.